Olá, sejam muito bem-vindos a mais um resumo do dia, aqui no seu canal Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nesta quinta-feira, dia 26 de novembro, estamos entrando no ar com o nosso programa de número 630. E saudando aí, agradecendo a participação, a presença de todos vocês. A gente está com um probleminha técnico, porque hoje é o dia da participação conosco aqui na bancada, da companheira Lília Miranda, que está com uma oscilação lá na internet, um probleminha técnico, tentando resolver para participar aqui conosco. E a gente começou aí, perder um pouquinho a hora, mas nós estamos aqui firmes e fortes, e desde já saudando aí a presença e a participação de todos vocês. Queria começar mandando uma boa noite para a companheira Cecília Maria, para nossa amiga Rosane Braesso, que estava perguntando se era por aqui. Ela está chegando, é por aqui mesmo, Rosane, seja bem-vinda. A gente se atrasou aí por conta desses probleminhas técnicos, mas estamos juntos. A Priscila, nossa companheira, o ao vivo, né, também, que estava aí aguardando a nossa presença, o companheiro Fabiano Proletário, né, que disse que o resumo do dia é mais aguardado que o Jornal Nacional aqui. Que bom. Muito obrigado aí, Fabiano. Aos nossos amigos que estavam aí acompanhando agora há pouco o programa Tição, Programa de Preto, né, o nosso programa do coletivo de negros João Cândido, aqui do canal Causa Operária TV, e que permanece conosco. Muito obrigado ao Sérgio Rodrigues, o Jesus Era um Humano, o nosso companheiro, a nossa companheira Carla, o Rudger Vogler, seja bem-vindo, o Celso Litte, Josué Reiser, bom, e a todos vocês que permanecem conosco. Queria agradecer e pedir que vocês compartilhem aí o link do nosso programa, né? Vocês sabem que essa aqui é uma das nossas ferramentas muito importantes da rede Causa Operária de Comunicações, que nós temos, além aqui do canal Causa Operária TV, também o nosso jornal diário na internet, o causaoperaria.org.br, e o jornal impresso, né, o jornal que já circula há mais de 40 anos, o jornal Causa Operária. E para sustentar isso daí, nós precisamos da sua contribuição, né, que você se torne membro aqui do nosso canal, como a maioria do pessoal que participa aqui conosco, que tem o seu nominho aí em verde, né? E que você também pode contribuir sendo membro ou não, né, através do Superchat e mandando para a gente uma figurinha, como fez aqui agora o companheiro Ernesto Abdala Filho, né, lá diretamente da Europa. Você pode contribuir de qualquer lugar do mundo, né? Você pode contribuir qualquer valor, né? Então fazer aí como fizeram o Ernesto Abdala Filho, o nosso companheiro ao vivo, né? Muito obrigado aí pela presença, pela participação. O Sou Eu, né, que mandou aqui o seu boa noite, a sua saudação. A nossa amiga, membro do canal, Ana Matos, também, que já está conosco. A Silvia Milho, Desta Vez Eu Consigo. Sejam todos bem-vindos. Compartilhem e, se puderem, contribuam, né, porque esse canal combativo, revolucionário, precisa ser sustentado por aqueles que entendem a importância de uma imprensa livre, combativa e a serviço dos trabalhadores. Bom, vamos para a nossa pauta, torcendo para que a companheira Lília resolva lá, para poder participar aqui conosco. Começando por destacar, bom, os temas centrais do nosso programa hoje. Nós vamos falar aqui do velho... Opa! Ficou aberto e o som vazou. Nós vamos tratar aqui... Vamos falar do velório do Maradona, né? Com certeza. Vamos falar da explosão de casos, né, da Covid, que é um tema importante, que tudo é motivo para que isso seja ocultado na imprensa capitalista. Aqui não. Né? Aqui nós não vamos esperar as eleições passar, para como estão fazendo aí os governos da direita, a imprensa capitalista, para começar a divulgar um pouco mais, né, que nós estamos no meio de uma situação de enorme perigo para a maioria da população, né, mas que o ministro da Saúde disse que é apenas um repique, que nem sequer
segundo ele, seria uma segunda onda. Pois bem, nós vamos tratar desse tema, vamos falar das pesquisas eleitorais, da situação nas eleições, da tentativa de candidatos da esquerda, como Boulos, de parecer cada vez mais confiáveis para os grandes capitalistas. E, bom, tem mais assunto aqui, tem vários temas na nossa pauta, então vamos lá. Vamos começar hoje com duas charges, né? Porque como nós temos aí notícias duras, tristes, a gente precisa, até para enfrentar essa situação, do humor também como uma peça de crítica, não como um humor que aliena, né? Simplesmente como humor para esquecer a realidade, mas nada melhor do que a charge do nosso amigo J. Camelo, né, para expor aí, para tratar dessa realidade. Bom, então a primeira delas é sobre o ocorrido lá em Porto Alegre, no Carrefour, né, com a morte do negro operário, o João Alberto. Né? Então está aí o Carrefour, né, tá aí a segurança do Carrefour, o Carrefour que agora está procurando fazer uma campanha para limpar a barra super suja, as mãos, pés e tudo mais sujos de sangue, e justamente a pena mordaz, né, do nosso companheiro J. Camelo, denunciando aí, né, agora essa posição aí super amável, né, do Carrefour, né, na propaganda, né, do Carrefour escravocrata, né, fascista, nazista, como todos os capitalistas, grandes corporações capitalistas, que gostam muito da população negra, mas é para ser explorada, né, e quando for o caso, eles têm esses esquemas de segurança com a PM, não é à toa, é para tratar da maneira como o João Alberto foi tratado lá pela segurança do Carrefour. Bom, vamos lá, tem mais uma, também sobre esse mesmo tema da violência, né, do racismo. Então tá aí na primeira imagem aparece o Coxinha, né, tirando selfie com o segurança, né, sendo aí o tonto do Coxinha, do pato com símbolo nazista lá, sendo bem tratado pelo monstrengo, né? E embaixo o negro, né, que com o celular na mão foi aí tomou um mata-leão aí do segurança, né, que o negro tem que explicar que o celular é dele, né, que não foi roubado. Tá aí a crítica dura, né, e que expõe a realidade como ela é, né, nas charges do companheiro J. Camelo. Bom, vamos em frente. Vamos então para a nossa pauta. Bom, destacando agora, né, ainda sem a presença da Lília, que nós continuamos aguardando por aqui, há 90 anos era criado o Ministério do Trabalho, né, justamente no dia de hoje, no dia 26 de novembro de 1930. Ministério do Trabalho que foi criado pelo Getúlio Vargas, né, e que foi extinto há 2 anos atrás, né, no dia 1º de janeiro de 2019, justamente na posse do governo ilegítimo de Jair Bolsonaro. Né? O primeiro titular do Ministério do Trabalho, que foi Lindolfo Collor, né? Por acaso o avô do ex-presidente Fernando Collor, apelidou o Ministério como Ministério da Revolução. Né? Isso no momento em que justamente o governo de Vargas, a ascensão de Vargas, era marcada pelo processo da Revolução de caráter comandada pelos setores da burguesia, a Revolução Burguesa de 1930, né? E que foi resultado de uma composição política que dominava o país naquele momento, né? Quer dizer, que vai pôr fim à chamada Velha República. Né? A Revolução de 30 foi resultado justamente da debilidade do regime político da época, né, em plena Grande Depressão de 1929, né, marcada aí por vários acontecimentos, como a revolta do Forte de Copacabana, em 1922, depois, em 1935, a chamada intentona comunista. Né, bom, mas um momento de crise, mas de muita radicalização
de mobilização também dos trabalhadores, né, e de reivindicações da classe operária, e que levam, obviamente, o governo Vargas a criar o Ministério do Trabalho como resultado dessas pressões, né? O movimento operário que tinha produzido a greve geral de 1917 como um primeiro grande movimento nacional, né? Bom, e a partir daí, como uma forma de contenção, obviamente de tentativa do novo regime de controlar o movimento operário, os sindicatos, né? Mas também para responder a um conjunto de pressões. Por exemplo, em 1932, né, foram criados aí os institutos de aposentadorias e pensões, né? E em 1933 é criada a carteira do trabalho, né, coisa que agora o golpe de Estado está procurando jogar na lata do lixo, né, já que nós temos aí a maioria da classe trabalhadora trabalhando sem carteira assinada, sem direitos, sem qualquer tipo de legislação, né? Mesmo com as limitações, profundas limitações, né, daquele momento, e obviamente que a burguesia não concede nada para fazer evoluir a luta dos trabalhadores, mas para procurar contê-la, é importante mostrar aí que aquele regime, né, em meio às contradições e à situação política, hoje nós temos um regime profundo. Muita gente está procurando, no momento das eleições, apresentar aí como sendo algo progressivo a vitória desses partidos que extinguiram, apoiaram o Bolsonaro e antes do governo Collor, não só na extinção do Ministério do Trabalho, na aprovação da reforma trabalhista, né, que jogou a consolidação das leis trabalhistas, aprovada também na década de 40, na lata do lixo, né, promovendo aí um enorme retrocesso, um retrocesso de décadas na história da luta da classe operária brasileira. Bom, se você quer ver mais sobre a criação do Ministério do Trabalho, leia lá, vai lá no Diário Causa Operária, causaoperária.org.br, e veja mais notícias, né, desse momento importante da luta da classe operária brasileira, né, que se desenvolvia, que crescia, né, e que dava aí alguns passos importantes na sua organização, né, na busca de construir os seus sindicatos, as suas organizações sindicais, que em 1922, né, tinha fundado o Partido Comunista Brasileiro, naquele momento um partido revolucionário, um verdadeiro partido da classe operária, que com certeza, né, não faria o que nós estamos vendo aí hoje, pessoas que usam o nome do comunismo aí nas suas siglas, mas que estão por detrás de apoiar até candidatos da direita, né, do DEM, dos partidos da ditadura militar, do PP, né, ou das sublegendas, né, desses partidos da direita e de setores da frente ampla, de setores que querem uma aliança com a direita golpista, né? Isso aí, com certeza, deve fazer, se fosse possível, tremer no túmulo a memória daqueles que, por exemplo, fundaram o Partido Comunista em 1922. Bom, então vamos lá, vamos em frente na nossa pauta, destacando, agradecendo aqui também a contribuição, a figurinha, o stick mandado aí pela companheira Maria Ângela Abducci, que chegou por aqui, né, mandando as suas saudações. Muito obrigado aí, companheira. A Ana Matos, né, que convidou todo mundo aí a curtir e compartilhar geral. É isso aí. Sigam aí o exemplo dos companheiros que contribuíram e o convite da Ana Matos, curtindo aí o link do nosso programa, compartilhando aí nas redes sociais, no Twitter, Telegram, Facebook, WhatsApp. Mande aí o link do nosso canal para todos os lugares. Bom, vamos em frente na nossa pauta. Vamos falar agora, então, do tema que nós tratamos amplamente no programa de ontem, né, quando tivemos aqui a participação do companheiro Edson Dorta, que hoje apresentou aqui, junto com o companheiro Juliano Lopes e Henrique Arias, o programa Na Zona do Agrião, né, e que discutiu também esse tema aí do Maradona. Bom, vamos falar rapidamente, mostrando aí várias imagens, a produção pode colocar para a gente, o agitadíssimo velório hoje de Diego Maradona, onde uma multidão
foi à Casa Rosada, né, já na noite de ontem, né, milhares e milhares de pessoas se aglomeravam. E, bom, eu queria destacar, nós já foi falado bastante do Maradona, ontem nós destacamos a importância dele como um ídolo, né, o melhor jogador do futebol argentino, né, o companheiro Edson aqui deu destaque a que ele considerava o Maradona possivelmente o melhor jogador com a perna esquerda. A dúvida, a controvérsia, alguém mandou mensagem aqui falando, mas e o Garrincha? Né? E outros aí foram citados. Né? Ontem, bom, tá aí, vocês estão vendo a imagem aí do velório, né? Das pessoas passando pelo caixão do Maradona lá na Casa Rosada. Ontem uma declaração, não vou mostrar daqui a pouco, vamos falar do Zico, né? Mas o Brasil produziu aí ao longo dos últimos anos dezenas e dezenas de jogadores em lotes, né? De qualidade muito semelhante. Mas a manifestação popular hoje na Argentina, né? Mostrou aí o apreço, como é comum, né? Não só na Argentina, mas também aqui no Brasil, que os jogadores de futebol, em sua maioria, os melhores, oriundos das classes mais humildes da população, né? Como destacou aqui o companheiro Edson Dorta, o Maradona era como se fosse aí um negro brasileiro pela sua origem, né? Uma pessoa pobre, de origem de regiões humildes da cidade, e hoje a gente viu aí esse fervor, né? Até porque na Argentina, ao contrário do Brasil, não foram tantos jogadores que alcançaram o prestígio mundial que o futebol brasileiro levou aí a muitos e muitos atletas, né? Muitos, inclusive, alguns dos caras que jogaram com o Maradona, antes do Maradona, né? Alguns de qualidade muito superior ao Maradona, como é o caso do Pelé, dentre muitos outros, né? E outros de nível semelhante. Mas, de qualquer maneira, o Maradona é bem desse exemplo da popularidade do futebol, né? Embora o setor da esquerda tente utilizar, né, tratar a morte do Maradona de uma maneira pequena, né? Reduzir a um problema dos supostos posicionamentos políticos, sendo que o mais importante, o papel político que cumpre, inclusive, o futebol do Maradona, assim que cumpre também o futebol brasileiro, e muita gente faz questão de não ver, né, que é um instrumento da cultura de uma nação oprimida, como é o caso do Brasil, e como é o caso da Argentina, né? Então vocês estão vendo aí as imagens. Bom, chamou a atenção no dia de hoje a enorme brutalidade, né, da polícia argentina, para ficar bem claro que, obviamente, se o povo vê no futebol uma manifestação cultural, né, os órgãos de repressão, mesmo com o governo dito progressistas, têm uma atitude a tal ponto, inclusive, que a repressão foi muito dura e o próprio velório acabou sendo suspenso com enorme brevidade, né, pelo alcance, pela repercussão, pela enorme adesão. Era de se esperar, inclusive, de que havia inclusive uma expectativa de que o velório pudesse durar mais, né, durar 2, 3 dias. Mas é muito notório que a pressão de setores da direita, da burguesia em todo o mundo, é para evitar essa comoção em torno do futebol, né? Não só no caso do Maradona, mas a gente vê aí na perseguição às torcidas de futebol em todo o mundo, inclusive na Argentina, né? Hoje na própria Argentina havia uma repressão à movimentação das torcidas, né, em torno da morte do Maradona. Quer dizer, a tentativa é de faturar em cima, de dar um caráter, digamos assim, propagandístico, mas deixar de lado o caráter, esse fenômeno que vocês estão vendo aí, popular, né, combativo. Havia muitas manifestações de caráter nacional, de apreço, né, porque o Maradona ele foi o representante de uma situação em que a Argentina, saída aí, como foi destacado aqui ontem, da Guerra das Malvinas, né, sai vitoriosa aí, na Copa do Mundo, né, ganha da Inglaterra, né, que tinha invadido as Malvinas, né, e se sagra campeã, triunfando sobre o país imperialista. Eu destaquei aí o caso do Zico. O Zico ontem deu que aparece na foto aí ao lado do Maradona, os dois aí jovens, né, jogando
suas respectivas seleções. O Zico deu uma declaração muito interessante antes, dizendo que ele considerava que o Maradona era o melhor da geração dele. Hoje eu vi uma declaração que eu achei muito interessante do Muricy Ramalho, né, que jogou na mesma época dos dois aí, né, pelo São Paulo, e ele falou, com todo respeito ao Zico, ele considera que a declaração é indevida, né, que o Zico foi um jogador muito mais completo, né, atuava com as duas pernas. O Zico não teve, driblava, era um jogador, cabeceava, batia faltas, né? Bom, nem falaram, obviamente, já foi destacado isso daqui, que o Maradona ele realizou ao longo da sua carreira 346 gols. Obviamente não se trata disso. O Maradona ganhou fama pelos resultados, pelo fato da Argentina ter triunfado aí, em duas Copas do Mundo, no período que ele viveu. Uma delas, né, se diz que o Maradona praticamente arrastou, carregou nas costas o time da Argentina, e também pelo fato que o êxito que ele teve comparado aos jogadores. Mas o Brasil teve vários outros jogadores, por exemplo, o Zico, além de toda essa genialidade no futebol, ele marcou 587 gols, né? Mas você tem vários outros jogadores no Brasil que superaram várias marcas e, no caso do Zico, não triunfou em nenhuma Copa do Mundo, por exemplo. Mas você tem o caso do Romário, do próprio Ronaldinho e de tantos outros jogadores de enorme qualidade. Mas aqui não se trata de um problema de comparação, né? Como nós destacamos ontem, quem faz isso daí são grandes ídolos, grandes gênios do futebol, né? E que são representantes de uma arte super popular e importante para a América Latina, né? Tem um vídeo aí, não sei se a produção baixou, tem condição de liberar para a gente, que é uma homenagem prestada pelo Maduro, né, no canal, no Telesul, que a gente vai reproduzir aqui para vocês, né, que é justamente dentro desse espírito que o Maradona se transformou, também pela sua postura posterior de se solidarizar com os povos, com setores oprimidos e em luta, em atrito com o imperialismo, o caso de Cuba, onde ele se tratou, né? O próprio caso da Venezuela, o caso do Lula, né? Que ele se solidarizou contra a prisão do Lula, etc., e assim por diante. Logicamente com as limitações políticas do próprio Maradona, da sua vida conturbada, mas como uma expressão que ele, no futebol, mais do que em qualquer outra coisa, expressou de ser um representante, né, do povo oprimido da América Latina, como dezenas de outros jogadores, em sua maioria, principalmente do futebol brasileiro, que se destacaram pelo mundo afora. Mas vamos ao vídeo, então. Pode soltar para a gente, produção. Maradona la hizo. Un gigante que hoy inicia su siembra, dejando una gran huella en este mundo. Marcó un antes y un después. Legado que no solo dejó como el astro del fútbol mundial, sino como el amigo, el hermano y compañero de los pueblos de América. Un hombre que quedará en la memoria de la humanidad. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Qué gran desempeño y qué gran jugador y qué gran ser humano tenemos aquí, a Diego Armando Maradona. Diego es todo corazón, todo pasión. Y en todo camino y jornada está siempre conmigo. El pueblo venezolano se une a este dolor que enluta el mundo y te dice con amor, Maradona, tu legado y recuerdo quedarán retumbando en este mundo. Hasta siempre, pibe de oro. ¡Que viva Maradona! Vocês viram aí imagens da nossa parceira aí, a Telesul, né, divulgadas aí pelo próprio presidente da Venezuela, o Maduro, né, numa homenagem merecida do Maradona, de todos aqueles que são amantes do futebol e são amantes desse esporte, né, e são amantes do futebol latino-americano, né,
Nós, em primeiro lugar, do maravilhoso futebol brasileiro, mas reconhecendo aí também a genialidade desse fenomenal jogador, talvez o maior de todos os jogadores argentinos. Bom, indo em frente, na nossa pauta, destacando aqui, nesse momento aqui, um caso muito grave, né, que foi aí na noite de ontem, né, um acidente aqui no interior de São Paulo, na região próxima à cidade de Itaguaí, né, justamente na cidade de Itaguaí, região próxima de Avaré, aqui no interior de São Paulo, né, quando 41 pessoas morreram e vítimas de um acidente entre um ônibus e um caminhão, né. Eram operários, né, de uma indústria têxtil da região, e a colisão que foi apresentada aí como o maior acidente desse ano nas rodovias do estado de São Paulo, né? Vocês estão vendo aí imagens desse acidente, né? Bom, há denúncias aí de que havia uma situação irregular do próprio ônibus, né? Que tem muito a ver com a falta de cuidados aí das empresas capitalistas com o transporte dos seus operários, dos trabalhadores, né? Mas não temos só para divulgar a importância, né? Porque é muito interessante. Hoje a gente viu aí desculpas do órgão responsável supostamente por fiscalizar, né, o transporte coletivo no estado de São Paulo, a Artesp, né? A gente vê a eficiência desse tipo de organismo quando se trata de reprimir, por exemplo, o transporte chamado transporte clandestino, que é de interesse da população contra os monopólios das empresas. Então, você tem aqui em São Paulo, como em todo o país, né, as empresas que são donas de determinadas regiões, de determinadas cidades, que elas detêm o monopólio e só elas podem operar determinadas linhas. E quando há uma iniciativa, né, privada de pequenos transportadores, de vans, que inclusive muitas vezes são preferidas pela população pela qualidade do serviço, né, e pelo preço mais baixo. Bom, aí essas empresas agem de maneira implacável, né, junto com a imprensa capitalista, junto com o monopólio das empresas. Mas agora, quando se trata, né, de fiscalizar, por exemplo, o transporte de trabalhadores, a fiscalização não existe. A fiscalização é só para reprimir, né, os trabalhadores, a chamada livre iniciativa, né, que já deixou de existir há muito tempo no capitalismo, né, e hoje todo tipo de organização é só para defender o monopólio, né, para impedir, inclusive, a livre iniciativa daqueles que querem trabalhar, né, e para reprimir o cidadão. Por exemplo, se você circula com o seu automóvel aí, de 5 passageiros, com mais uma pessoa, 6, vem a fiscalização, vem a polícia e lhe multa. Agora os ônibus dos grandes monopólios podem circular por aí colocando gente pelo ladrão, pela janela, né, superlotado, espalhando Covid, que não tem problema, não tem multa, não tem fiscalização, não tem absolutamente nada. Bom, e aí nós vemos essa situação em que o transporte dos operários igualmente não é fiscalizado, né, e 41 mortos, né, numa situação lastimável. Bom, vamos em frente, fica o registro, né, os sindicatos, a CUT denunciou aí essa situação, e vamos passar aqui na nossa pauta ao tema das eleições, porque justamente nas eleições essa realidade dura, sofrida, né, dos trabalhadores em todas as áreas, no transporte, na saúde, na educação, na moradia, parece que não existe. É a ilha da fantasia, é o mundo cor-de-rosa, né, e promessas de que aquilo que supostamente até está bom, porque ninguém fala, evidentemente, da realidade, né, há promessas de que as coisas vão ficar supostamente ainda melhores, né? Bom, nos dias de ontem e de hoje foi divulgada aí uma nova rodada de pesquisas. Vamos falar brevemente aqui da situação de algumas das principais capitais, para destacar não só a pesquisa nesse momento tem um caráter relativamente secundário, né?
o que a gente vê de um modo geral é a tentativa de reafirmar a operação que foi levada adiante no primeiro turno, né, com pequenas variações, mas o fundamental é destacar um pouco do panorama político que nós temos aí nessa reta final da campanha para o segundo turno, que se realiza no próximo domingo, né? Então, vamos começar por São Paulo, né, onde a pesquisa do Ibope, né, mais ou menos, hoje está sendo divulgada aí da Datafolha, mais ou menos no mesmo sentido. Mostra uma situação que se aproxima, em alguma medida, na margem de erro, em alguns casos, no caso, tem a imagem aí de São Paulo, pode colocar para a gente, da pesquisa, produção, por favor. Se aproxima quase de um empate técnico, na margem de erro, né? Mas mostrando aí o candidato do PSDB, o Bruno Covas, né, na dianteira e em condições, digamos assim, ir para a reeleição, conquistar a reeleição no próximo domingo, né? Enquanto a produção libera para a gente aí a imagem, vamos comentando os números, né? No Ibope, o Bruno Covas aparece com 48%, né, e o Guilherme Boulos com 37%, uma diferença de 11 pontos percentuais, né? Na pesquisa de hoje da Datafolha, esses números a diferença é menor, né? A diferença é um pouco inferior, se situa na faixa de 7 pontos. Bom, aqui duas coisas a gente não tem como prever, e obviamente depois de toda aquela profunda manipulação e fraude das pesquisas no primeiro turno, né, que garantiram, né, que o candidato do PSOL fosse levado para o segundo turno com os votos do PT, né, uma vez que o candidato do PT foi totalmente falsificado aí nas pesquisas, que nunca mostraram o candidato do PT com aquilo sequer que ele teve nas eleições. E é bom que se entenda, né? O que o PT teve nas eleições era, obviamente, menos do que ele tendia a ter, né? Porque o que ele teve foi o resultado de uma campanha de manipulação que procurou sistematicamente induzir o eleitor de que não valia a pena votar no PT, que o PT não tinha a menor possibilidade de disputar o segundo turno. Então, nós tivemos aí em São Paulo Gilmar Tato, com cerca de 9% dos votos, quando na pesquisa, no máximo, ele apareceu com 6%. Né? E quando até no dia da eleição, dirigentes do PT chegaram claramente a indicar o voto no Guilherme Boulos, né? Depois de uma intensa campanha da burguesia de que ele era o único que tinha chance. O que ficou evidente é que houve um deslocamento, né, daquela parcela da população que foi convencida que para classificar um candidato da esquerda para o segundo turno, a única alternativa era votar no Boulos. Parte de um esquema muito claro, que ficou evidente, né, e nesse segundo turno ficou ainda mais claro, pelos enormes elogios recebidos pelo Boulos de toda a imprensa capitalista, de que nós estávamos diante aí de uma operação, né, para intensificar a campanha de isolamento do PT, né, de cumprir um dos objetivos centrais da direita golpista nessa eleição, que era, por um lado, procurar isolar, né, ou conter o crescimento do bolsonarismo, e, por outro lado, isolar e impedir uma maior retomada política, né, das posições do PT e principalmente da sua ala ligada ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, e aí tem um dado muito importante, né, destacado aí no dia de hoje, né, que foi o jornal Valor Econômico, um dos principais jornais dos setores dos especuladores financeiros, né, do mercado financeiro no país, destacou aí a preparação de um manifesto de empresários pró-Boulos. O manifesto, até agora há pouco a gente olhava, não apareceu circulando, e apareceu num jornal uma explicação muito interessante, num jornal também da imprensa capitalista, que mostra aí a dificuldade da divulgação do manifesto, né? No jornal se diz o seguinte: a imersão de Boulos no mercado
foi feita com cuidados pelos envolvidos. Então vejam a explicação. Em uma ocasião, participantes brincaram, eles explicam que houve várias reuniões do Boulos com os empresários, né? E que em uma ocasião participantes brincaram que, assim como parte da Faria Lima é uma rua que o jornal explica, né? É a avenida símbolo do PIB na capital paulista. Então, assim como parte da Faria Lima não gostaria de ver seus interlocutores com Boulos, moradores do Campo Limpo, periferia aqui da Zona Sul, não apreciariam saber que o candidato encontrava membros da elite financeira. Quer dizer, cinicamente eles falam o seguinte: o pessoal tratou de ocultar, né, esse tipo de encontro, né, o jornal O Globo, por exemplo, o Valor Econômico, o Tempo, destacaram o seguinte: que o Boulos estava procurando reduzir a resistência, né, dos setores do mercado financeiro com a sua candidatura. Bom, não foi só na reunião que o Boulos fez isso, né? Nós vimos aí nos últimos dias as declarações cada vez mais direitistas do candidato do PSOL, né? Evidenciando essa posição. Só para destacar 2 ou 3 fatos, nós vimos aí, por exemplo, a condenação feita pelo Guilherme Boulos, a violência das manifestações contra a morte do negro João Alberto no Carrefour, né, procurando se mostrar, em outras palavras, favorável à política de repressão da direita. Porque se o escravo não reage, né, se o escravo não usa do seu direito, né, um direito consagrado dos defensores de escravos lá no século XIX, né, quando os defensores abolicionistas diziam o seguinte: o escravo tem direito a usar o punhal, né, que o escravo tem direito de usar das armas que forem necessárias, como se referia Malcolm X, para lutar contra a sua opressão. O Boulos acha que não, que o negro tem que apanhar calado, né? A gente tem que ver o que aconteceu lá no Carrefour, o que acontece todo dia na periferia, mas não pode reagir à altura, né? Não pode nem pensar, né, em que a população pobre e negra se organize para se defender. Tem que esperar a boa vontade, né, da polícia, né, que o Boulos diz que vai humanizar, né, inclusive da Guarda Fascista Civil Metropolitana de São Paulo. Bom, nós vimos também em outro momento, por essa política, o Boulos ser exaltado aí, por elementos das forças de repressão do Estado, né, elogiando o Boulos pela participação dele nas desocupações, com uma conduta ética, como nós mostramos aqui no vídeo. Nós falamos aqui anteontem no debate, o Boulos negar, né, como Pilatos, como Judas, melhor dizendo, né, negar aí qualquer relação de apoio com a Venezuela, né, quando inquirido pelo Covas, ele desconversou dizendo: eu não sou candidato a prefeito de Caracas, né, mostrando que, ao invés de atacar o direitista, o reacionário, o fascista do Covas, responsável, já a essa altura, por quase 15 mil mortes em São Paulo, né, 11 vezes mais do que o número de mortos em toda a Venezuela, em toda Cuba, em todo esse período, né, ele não desconversou, né, como fazem aí todos os esquerdistas que querem se desvincular e procurar estabelecer uma boa relação com os capitalistas. Podem confiar em mim, eu não tenho nada a ver com o povo da Venezuela, que luta contra o imperialismo, não tenho nada a ver com a Revolução Cubana, não tenho nada a ver com os negros que saem às ruas e se revoltam, né, contra a agressão covarde, né, feita pelos jagunços armados da burguesia e pela sua própria polícia militar. Contem comigo, né? Vou cumprir os contratos, como disse o Boulos, né? Vou respeitar a lei de responsabilidade fiscal e outras declarações, né, de capachismo e de subserviência com as quais o Boulos procura se capacitar para, quem sabe, né, a burguesia
e um setor da burguesia parece disposto... Bom, e não se trata de setores marginais, né? Também ontem nós explicamos aqui que o Boulos vem recebendo, inclusive, até oficialmente, sabe-se lá o que tem mais por aí, né? Contribuições de setores importantes, como, por exemplo, a herdeira da Andrade Gutierrez, que contribuiu aí com R$100 mil para a campanha do Boulos, né? Boulos que defendeu, que apoiou também, aí ficou do lado do deputado Marcelo Freixo, quando esse defendeu o patrocínio do Armínio Fraga e de outros elementos aí das famílias dos banqueiros ao candidato socialista, né, lá o Duque de Caxias, candidato a vereador no Rio de Janeiro, quando a gente sabe que banqueiro não dá dinheiro de graça para absolutamente ninguém. Nem banqueiro, nem nenhum capitalista. Bom, vamos falar do Rio, né? O Rio, no Rio de Janeiro, acho que vamos ver se agora a gente tem aí a imagem para mostrar da pesquisa. No Rio de Janeiro, a candidata do PT foi excluída já no primeiro turno, com a mesma operação fraudulenta. Bom, e aí nós temos agora a situação no segundo turno, né, onde o candidato Eduardo Paes, do DEM, do partido do Rodrigo Maia, né, o partido da ditadura militar, herdeiro da Arena, aparece liderando, aí, segundo as pesquisas, com uma ampla margem. Obviamente, tudo isso aí nós temos que ver sempre com suspeição. Nós não estamos aqui para defender a crença nessas pesquisas que mostraram, mais uma vez, o seu caráter fraudulento no primeiro turno. Segundo também essas pesquisas, o candidato do DEM teria subido 5 pontos, e enquanto o candidato do Republicanos, o Crivella, teria subido 5 pontos, enquanto o Crivella teria estacionado, mas, segundo a pesquisa, sem apresentar aí maiores perigos, supostamente, para a eleição do DEM, que nesse momento é apoiado vergonhosamente, né, pelo menos para nós que defendemos a independência de classe, por praticamente todos os partidos de esquerda, se não por todos. Teria exceções no próprio PCO, né, e o PSTU, por exemplo, não estaria apoiando o Eduardo Paes, apesar de que está apoiando os partidos que apoiam o Eduardo Paes, né? Quer dizer, quase um apoio indireto, né? O Eduardo Paes, né, como nós já explicamos, chega aí nessa posição tranquila no segundo turno, como resultado da política de apoio de toda a esquerda, né, da retirada da candidatura do Freixo, do PSOL, da campanha feita pela esquerda contra a candidatura da Benedita da Silva, né, de que ela não teria condições de chegar ao segundo turno, né, numa clara falsificação e manipulação das pesquisas e fraude eleitoral. Bom, aí indo em frente, vamos mostrar agora Recife, né? Em Recife, né, as pesquisas, né, a oscilação, queria chamar a atenção, os números do Ibope não batem muito nesse momento com os números, por exemplo, da Datafolha divulgado hoje, né? Porque no Ibope já se sinalizaria aí uma ultrapassagem do candidato do PSB, com 43%, da candidatura da Marília Reis, com 41%. Né? Bom, isso depois de uma semana que, como nós destacamos aqui, a candidata do PT sofreu aí enormes ataques, aí, se levantou uma campanha com acusações sem provas para tentar dizer que ela estava induzindo justamente um apoiador do PDT, que está apoiando o candidato do PSB lá em Recife, junto com o PCdoB, né? Ela teria induzido, né, o deputado do PDT a instituir a rachadinha no seu gabinete. Então, no Datafolha de hoje, a Marília ainda aparece com 43% contra 40% do João Campos. Já no Ibope de ontem, né, que foi mostrado aí para vocês, a Marília aparece decrescendo com 41%, sendo superada
Quer dizer, há uma pressão enorme nesse momento, né, refletida nas pesquisas, que a gente, obviamente, não deve dar nenhum crédito, mas para que o PT não ganhe, nem mesmo em Recife, né, que seria aí um dos últimos troféus das capitais que estariam em disputa aí pelo PT, para tentar consolidar a ideia do enterro do PT, do retrocesso. Bom, nós teríamos, só rapidamente para destacar, né, em Porto Alegre se manteve aí a posição em que a candidatura do PCdoB, né, depois de ter sido apresentada no finalzinho, na reta final do primeiro turno, como estando aí disparada na frente, nas pesquisas da véspera da eleição apontavam que a Manuela ia sair com pelo menos 10% na frente, o que não aconteceu, né, nem no primeiro turno, e agora está se mostrando aí uma tendência, sempre sob suspeita, mas da vitória do candidato do MDB. Ele vai se consolidando em todo o país, né? A esquerda apoiou, se silenciou sobre a fraude eleitoral, nada falou sobre os enormes ataques contra a esquerda, principalmente contra o PT, né? E apoiou o processo, iludida nas possibilidades de vitórias. Essas possibilidades estão ficando cada vez mais remotas, né? E, pelo menos segundo as pesquisas, em Porto Alegre também elas estariam aí à beira de não se consolidar, né? Mesmo com toda a política conciliadora, a Manuela foi uma das que o PCdoB lá condenou, né? Usou até carro de som na frente das manifestações para controlar e tentar evitar a revolta da população diante do que aconteceu no Carrefour, diante da morte do companheiro João Alberto, né? Quer dizer, está aí, né? Mas parece que essa política conciliadora, do ponto de vista eleitoral, não está rendendo nenhum resultado. Da mesma forma, em Belém, né, as pesquisas estão indicando uma aproximação, né, que a gente tem sempre que colocar em dúvida, mas do candidato da direita, né, em relação ao candidato do PSOL, né, onde o candidato, o Edmilson, que já foi apresentado inicialmente com uma margem mais ampla, estaria com 45 na pesquisa do Ibope contra 43, né, do candidato do candidato da direita lá em Recife, né? Quer dizer, por todos os lados, embora a margem seja pequena, né, lá em Belém a disputa é diretamente com um candidato ligado ao bolsonarismo, o deputado federal Eguchi, né, do Patriotas, né, mas nem assim, onde a disputa é diretamente com a extrema-direita, dá para dizer que, embora o Edmilson venha recebendo o apoio, por exemplo, de setores como o PSDB, né, o que fala muito claramente do gosto, do apreço, né, do PSOL por parte desses setores da direita, né, da política de conciliação aí de setores da direita com o PSOL, de que os seus candidatos não representariam nenhum perigo. Daí o carinho, né, de toda a imprensa golpista pelo Guilherme Boulos, daí o apoio, né, inclusive dirigentes da juventude do PSDB e de outros setores, à candidatura do Edmilson lá em Belém. Bom, vamos em frente na nossa pauta, né? Amanhã a gente fala mais, vamos falar de outras capitais e da reta final das eleições, já que amanhã, né, sexta-feira, fechando a semana. Só rapidamente destacando, né, a gente que não conseguiu aí ter a presença da Lília, a Lília está convidada para amanhã, se ela deve estar nos ouvindo aí, se ela não conseguiu acesso, mas se ela não está ao vivo, ela vai nos assistir depois, fica convidada para participar conosco amanhã. Pois bem, em meio a toda essa fraude e o fechamento das eleições, foram divulgados dados de que, ao longo de toda a campanha eleitoral, foram registrados 107 assassinatos políticos, né, nesse ano de 2020. Esse foi o ano que o país registrou o maior número de mortes por motivações políticas, desde a lei da anistia, da volta da chamada redemocratização em 1979. Quer dizer, desde que foi se restabelecendo, se iniciou o processo de reabertura política,
no final da ditadura militar, eleições estaduais em 82, depois eleições nacionais em 89, o maior número de assassinatos em uma campanha, refletindo o clima de ditadura, de arbítrio, né, da farsa eleitoral, da arbitrariedade, inclusive entre setores da própria direita em disputa, né, mostrando, já essa semana nós destacamos aqui que dados apontaram que 60%, os candidatos eleitos gastaram em média 60% a mais do que os seus concorrentes, e que milhares deles eram milionários, né? Tem que ter dinheiro e tem que ter bala literalmente, não só bala na agulha, como o povo costuma falar, né? Mas a bala correu solto na campanha eleitoral, né? E foi um fator aí de influência no próprio resultado das eleições, né? Bom, agradecendo aqui a participação do pessoal, inclusive quem critica pode entrar e pode criticar, né? O pessoal não argumenta, mas pode criticar, fique à vontade, né? A gente cita dados, informações, mas se alguém... tem pessoas que entram para argumentar com frases, né, que não dizem, não tem argumentos para contra-argumentar, por exemplo, o fato de que o Boulos, por exemplo, recebeu 100 mil de um único empresário, aí a pessoa vê, o PCO é fraco demais. É uma frase que não quer dizer absolutamente nada, né? Deve ser coisa ou de bolsomínio, que é típico de direita, né? Repetir frases sem argumentar. Quando entram os bonecos do Bolsonaro, isso aí, os robozinhos, também acontece a mesma coisa. Mas agora nós vemos que tem boneco a serviço também, muitas vezes, da esquerda, né? Mas vamos lá, vamos em frente, que tem gente que patrocina isso daí, né? Destacando agora, vamos falar de um tema importante do nosso programa de hoje, que o país ultrapassou a marca de 171 mil mortos, né? E o ministro da Saúde procurou minimizar o ocorrido, dizendo que se trata apenas de um repique, né? Que não se trata de uma segunda onda. Bom, e para a gente ver o caráter farsesco do próprio processo eleitoral e da situação, o governo de São Paulo, né, o estado que tem maior número de mortos em todo o país, divulgou, né, que só na segunda-feira vai anunciar possíveis novas medidas de contenção, né, diante da crise, que é para esconder que a situação está totalmente fora de controle, né? Já no primeiro turno, nós tivemos aí vários estados deixando de divulgar os dados. São Paulo fez isso durante 5 dias. Bom, nessa semana a coisa evoluiu um pouco mais nesse sentido, mas agora está evidente aí a fraude, a manipulação, e que estão preparando um dos estelionatos que estão preparando contra a população, né? Uma nova onda gigantesca de casos, né? Só para a gente ter uma ideia, o Brasil alcançou hoje, segundo os dados oficiais, 171.497 mortos, né, divulgados pelo consórcio da imprensa golpista agora à noite, registrando praticamente 700 mortes, 698. Né? Na média dos últimos 7 dias, são 479 óbitos por dia, o que representa um aumento de 19%. Né? No total de casos confirmados, nas últimas 24 horas foram 37.672. E na média dos últimos 7 dias, 31.640, o que representa um aumento de 24%. Quer dizer, não só a situação é gravíssima de maneira imediata, como o aumento de número de casos está indicando, infelizmente, pela falta de medidas, né, pela falta de qualquer medida de contenção da situação, uma explosão do número de mortos agora no pleno mês de dezembro. Esse é o presente de Natal que a burguesia está preparando para o povo brasileiro. Né? São Paulo ultrapassou a marca de 1.200.000 casos e já tem 41.800 óbitos, quase 42 mil óbitos. Né? Tem um quadro aí, não sei se a produção está colocando para a gente. Bom, a situação se repete aí, obviamente, em todo o mundo. Né? Ontem a gente destacava que
havia sido ultrapassado a marca de 1.400.000 mortos. Hoje nós já temos aí 1.428.685. Né? Bom, nos Estados Unidos continua a disparada dos números, continua levando aí uma alta, um número de mais de 2.000 mortos por dia, né? E aí nós temos, à frente do Brasil, em número de mortos por dia, a Itália, com mais de 800 mortos. Né? E muito próximo dessa situação do Brasil, entre 600 e 800 mortos, a Índia, o Reino Unido, né? O Brasil e, nesse momento, também a Argentina, com uma grande quantidade de casos, né? Foram... Não, a Argentina, menos de 300, desculpe. Quer dizer, é grande, mas também superaram a marca de 800, superou o México, 858 casos, e a Polônia com 580. É a situação totalmente fora de controle. Enquanto se faz uma enorme campanha para dizer que a vacina está vindo, né, não há medidas efetivas para conter a situação, né, que segue fora de controle em todo o planeta, porque a política do imperialismo em todo o mundo é deixar a população morrer e proteger e socorrer aí os bancos e as grandes empresas. Né? Em vários países, aí, os governos aí foram pressionados, tiveram que adotar medidas de lockdown ou semelhantes, né? Principalmente na Europa nesse momento, e no Brasil nada, né? A situação, os governos aí à véspera da eleição agem como se nada tivesse acontecendo. Destacando rapidamente aqui, vou dar uma corridinha para anunciar 2 ou 3 para a gente encerrar o programa. Bom, no meio disso aí, no Rio de Janeiro, os hospitais foram fechados, né, os hospitais de campanha, e agora o povo espera e morre nas filas. Né? É bom destacar essa situação. E nos Estados Unidos, né, mesmo com mais de já quase 263.000 mortos, houve uma explosão de viagens, né, além dos casos de Covid, viagens em massa no feriado de Ação de Graças, que acontece essa semana, né, mostrando aí que a situação tende a se agravar. Bom, mas daí nós vamos encerrar com uma demonstração da superioridade no momento em que o capitalismo mostra totalmente a sua impotência, sua incapacidade, um sinal de superioridade dos estados operários, daqueles países onde aconteceram a Revolução. Né? A ilha da Sicília, né, da Itália, pediu a Cuba que envie médicos e profissionais de saúde para tratar os seus pacientes de Covid. Né? A notícia é interessante porque os médicos cubanos já tiveram, inclusive, na Itália, procurando ajudar na primeira onda, na primeira explosão de casos de Covid naquele país. Né? Mostrando aí a superioridade, né, das técnicas, da organização, do atendimento médico em Cuba, né, um dos países com menores taxas de incidência da doença em todo o mundo, né, mesmo sobre o bloqueio do imperialismo norte-americano e de outros países. Bom, com essa, né, com a notícia aí de que a Sicília está pedindo, e com certeza, né, Cuba tem atendido aí a diversos países do mundo, nós vamos terminando por aqui o nosso programa, né, porque já deu a nossa hora. Agradecendo aí a presença, a participação de todos vocês, aos que colaboraram, aos que participaram da discussão. Agradecer aqui na reta final ao Para Aqui Postar, só tendo Face, que mandou aí a sua figurinha, seu stick com a sua contribuição. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã, né, sexta-feira, destaque aqui na nossa programação, análise internacional a partir das 14 horas com o companheiro Rui Costa Pimenta, e a gente volta à noite para encerrar a semana com chave de ouro, com o resumo do dia. Um abraço a todos vocês e até amanhã, a partir das 20h30, aqui na Causa Operária TV.